Olá, meus amigos do Dedicação Delta. Vamos para mais uma maratona de questões. Eu sou o professor Gleison. Estou aqui para poder ministrar algumas questões de direito penal e de legislação penal especial. E hoje vamos tratar de questões da VUNESP, uma grande banca que tem suas peculiaridades, que tem suas características próprias e que é muito importante para você, estudioso, concurseiro, saiba desses detalhes de eventual banca, como é que ela cobra as suas questões, para que você possa ir lá e arrebentar nas provas que vão fazer, tá bom? O objetivo hoje é a gente passar por alguns assuntos bem interessantes aí. Nós vamos falar de legislação especial da parte de crimes ambientais, nós vamos falar de Lei 12.850, que é de organização criminosa. Na parte de direito penal, nós vamos falar até mesmo de extinção de punibilidade, prescrição, algumas partes teóricas. E é um bate-bola ali bem rapidinho para que a gente possa dar uma esquentada no motor, para que vocês possam aí deflagrar a ideia de ter que estudar constantemente, de ter que fazer bastantes questões, tá certo? Já vou compartilhar a tela com vocês aqui, vamos trabalhar com a maratona de questões do Dedicação Delta. Hoje, o que a gente pretende, como eu já disse, é a gente trabalhar com questões da VUNESP, e para isso já vou iniciar colocando na tela para que a gente não tenha perda de tempo hoje, para que a gente possa realmente saber aproveitá-lo da melhor forma. E para isso vem uma aí, ó, questão VUNESP, Polícia Civil da Bahia de 2018. Ela fala o seguinte, olha, vamos questão de teoria. Já vou avisar para os senhores aqui que é de extrema importância estudar teoria dentro do direito. Com a teoria, vocês vão criar a solidez necessária para que vocês possam avançar nas questões. Inclusive, criar até reflexões para você criar de uma forma de você memorizar os assuntos e tal. Então, vamos lá, o que a questão vem nos dizer? Fala assim, ó, tendo em conta a teoria geral do crime, a gente já vai começando a pensar em algumas marcações, tá bom? Tendo em conta a teoria geral do crime, assinale a alternativa correta. Na hora que vocês forem fazer prova, sempre marca. Quero falar correta? É incorreta? É exceto? E você já vai começando a eliminar as questões erradas, tá bom? Vai falar assim, olha aqui. Os partidários da teoria tripartida do direito... Opa, quando fala de tripartida, na hora o seu cérebro já tem que acionar. Estou falando de conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime ele pode ser bipartido, fato típico ilícito, pode ser tripartido, fato típico, ilícito e culpável, e há quem defenda a teoria quadripartite, que seria fato típico, ilícito, culpável e punível. Mas vamos lá. Fala, os partidários da teoria tripartida do delito consideram a culpabilidade como pressuposto da pena e não elemento do crime. Peraí, gente, vamos lá. Se a teoria do crime, na concepção tripartida do crime, o crime é um fato típico, ilícito e culpável, como que pode a culpabilidade ser pressuposto da pena? A culpabilidade, então, é o quê? É um elemento do crime. Portanto, essa alternativa está o quê? Errada, porque fala que seria pressuposto tão somente. Na letra B, vem falar com a gente o seguinte, ó. Os partidários da teoria tripartida do delito, já falamos, fato típico, ilícito, culpável na concepção analítica, no conceito analítico de crime. Vai falar que consideram os elementos tipicidade, antijuridicidade e punibilidade. Gente, a punibilidade é? Punibilidade não é. Deveria ser aqui o quê? A culpabilidade. Na letra B também está incorreta. Na letra C vem falar com a gente o seguinte, ó. A tipicidade, elemento do crime, na concepção material, esgota-se na subsunção da conduta ao tipo penal. Aqui, eles bagunçaram tudo. Colocaram elemento, tipicidade, que seria elemento do crime na concepção analítica do crime, no conceito analítico de crime. Aí falou que seria na concepção material. Na concepção material, o crime é uma violação ao bem jurídico. E, por fim, finaliza falando do conceito formal, que esgota na subsunção da conduta ao tipo legal. Isso é concepção formal de crime. Nós vamos ver no slide da frente. Então, essa aqui também está errada, porque misturou os três conceitos de crime: conceito material, conceito formal, conceito analítico. Misturou melancia com abacate. Não dá. Letra D.
O dolo na escola clássica, opa, interessante, o dolo na escola clássica, onde é que o dolo está na escola clássica? Lá na culpabilidade. Então vamos lá. Deixou de ser elemento integrante da culpabilidade, deslocando-se para a conduta, já que a ação e intenção são indissociáveis. Gente, aqui não. Na escola clássica, o dolo está na culpabilidade. Na escola finalista, que foi sucessora, foi depois da escola clássica, o dolo natural, ele vai para onde? Ele vai lá para a conduta. A conduta está onde? Dentro do fato típico. Conduta, resultado, nexo e tipicidade, como para os crimes materiais. Então, quando o dolo, na concepção clássica, ele está ali na culpabilidade, e na finalista ele vai para o fato típico dentro da conduta, nós temos que falar que houve uma migração. Então, quando o finalismo veio, ele tirou o dolo natural ali da culpabilidade e lançou esse dolo no fato típico. Fechou? Então, por isso que essa questão está errada. Por fim, vem falar com a gente assim, ó. Os partidários da teoria funcionalista, sempre que lembrar a teoria funcionalista, vocês vão lembrar crime, a pena, ela deve ter um motivo, ela deve ter uma função, né? Da culpabilidade, entende que a culpabilidade é limitada pela finalidade preventiva da pena. Ótimo. Constatada a desnecessidade da pena, o agente não será punido. Perfeito aqui. Então, portanto, a gente tem que marcar a nossa letra E. Xzinho saiu feizinho, mas é a nossa letra E. Vamos para uma revisãozinha rapidaça? O que a gente quer dizer aqui? Olha, o crime, num conceito formal, ele significa a subsunção do fato à norma. Vocês têm que ver, tem uma caneta aqui perto? Não tem. Mas enfim, pensa numa caneta. Pensa na tampa da caneta. A caneta é o crime, a descrição do crime. Está lá, é escrito matar alguém. A tampa da caneta é o fato. O fato, alguém matou alguém. Ou seja, a lei me fala matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, homicídio simples. O sujeito A foi lá e deu facadas no B, querendo matá-lo, e matou efetivamente o B. Ou seja, a conduta do A matando o B, ela se encaixa perfeitamente na descrição do tipo penal. Ou seja, há uma subsunção, um acoplamento, o encaixar exato entre o que está previsto na lei e a conduta praticada pelo sujeito. Portanto, esse é o conceito formal de crime, que é a subsunção do fato à norma penal. Quando a gente vai para o conceito material de crime, a gente fala que existe uma violação ao bem jurídico. Quando se fala que um sujeito subtraiu o patrimônio de alguém sem violência e sem grave ameaça, nós estamos assemelhando essa conduta a um crime de furto. Porém, o crime de furto, qual que é o bem jurídico que está sendo protegido? O patrimônio. Beleza? Então, quando eu falo no conceito material, que é a violação do bem jurídico, um exemplo típico seria um furto, nós temos a proteção do bem jurídico, patrimônio. Qual que é a proteção do bem jurídico quando eu falo de matar alguém do homicídio? Bem jurídico, vida. Entenderam que no concepção material seria essa? E no conceito analítico do crime? Nós temos uma teoria bipartida e teoria tripartida do delito. Teoria bipartida, teoria tripartida, como regra, tá? Então teríamos o crime com um fato típico e ilícito, na teoria bipartida, e típico, ilícito e culpável na tripartida. Lembrando que na quadripartite, nós teríamos um fato típico, ilícito, culpável e punível. Não é aceita pela maioria da doutrina no Brasil, não há um representante de proeminência. E o que seria punibilidade? A punibilidade, na verdade, ele é um pressuposto de aplicação da pena e não um elemento do crime. Elemento, vamos lembrar, na concepção tripartite mais tradicional, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. E aí a gente avança. Gente, a teoria clássica, o dolo está na culpabilidade. Ele às vezes vai figurar como um elemento normativo, às vezes não, mas de qualquer forma estamos ali dentro da ideia da teoria clássica. Na teoria finalista, nós temos o dolo natural, que é a consciência mais vontade, eles estão aonde? Estão no fato típico. Teoria finalista, ela tem grande êxito de retirar esse dolo lá da culpabilidade e fazer que ele seja analisado aonde? Lá no fato típico, dentro do elemento conduta, tá certo? Então, o dolo no finalismo é natural, que tem a consciência mais vontade.
Já o funcionalismo, na parte da culpabilidade dele, a pena deve ter a finalidade preventiva. Então, o funcionalismo, quando fala da culpabilidade, fala da pena como finalidade preventiva, e se não fosse necessária, então a gente não deve ser punido. Toda vez que a gente falar de funcionalismo, lembra sempre, já vai conectando. Klaus Roxin e Guinther Jacobs são os grandes representantes, mas tem outros, vários funcionalismos, mas os que são mais falados são esses dois. Tanto é assim que Klaus Roxin ele fala que um crime é um fato típico, ilícito, e nós temos aí aqui a responsabilidade ao invés da culpabilidade. Fechamos aqui? Vamos para a questão número 2, também da Polícia Civil do Estado da Bahia. Nós vamos falar nessa questão número 2 o quê? Vou falar a respeito dos crimes sexuais previstos no título número 6 do Código Penal. Vão assinar lá a alternativa, como a gente já falou, que vamos marcar a alternativa correta. Gente, não se tipifica crime de estupro se o agente é cônjuge da vítima, já que o casamento impõe aos cônjuges o dever de prestação sexual. Pra gente não usar a palavra chula aqui, a gente tem que falar o seguinte: isso aqui é do esfíncter cair da nádega, né? Porque, como assim? Não se tipifica crime de estupro se o agente for cônjuge da vítima. Gente, crime de estupro vai acontecer em qualquer relação. Basta o não ser configurado como não. O não é não. A mulher não quis, independentemente de ser esposa ou não do sujeito, ela falou, não quero essa relação sexual, já está resolvido. Qualquer tipo de constrangimento que avançar sobre a mulher nesse sentido, nós vamos falar sim que haverá o crime de estupro. Vamos para a letra B. A letra B, então a letra A é ridícula, né? Letra B. Fala assim, ó. A prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 18 anos é estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A. Gente, é para o menor de 18 anos? Não, né? Menor de 14 anos. Ou então uma pessoa que estiver enferma, não tiver condições de resistir àquela investida. Mas, como regra, vou colocar que seria a pessoa menor de 14 anos. Questão errada também. A prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com adolescente entre 14 e 18 anos em situação de prostituição é atípica. Será, gente, que seria atípica isso? Então, as questões que você vai começar a matar, fala, peraí, esse negócio não tá legal. Nós estamos falando uma prova da VUNESP aí, ó. Essa questão também está errada. Claro que vai ser um fato típico, né, previsto no Código Penal. Inclusive, tem até uma previsão também no ECA. Letra D. Os crimes sexuais, com exceção do estupro de vulnerável, são processáveis mediante ação penal pública condicionada à representação. Gente, não. Olha, vejam só, os crimes sexuais, eles já foram de ação penal privada, como regra, já foi de ação penal pública condicionada à representação, como regra, e agora nós temos uma ação penal pública incondicionada nos crimes sexuais. Fechou? E a letra E, haverá aumento de pena se o agente transmite doença sexualmente transmitível, a vítima, né? Uma doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador. É exatamente isso aqui, ó. Haverá aumento de pena, não é uma qualificadora, se ele transmite doença sexualmente transmissível à vítima, de que sabe ou deveria saber ser portador. É exatamente a letra E, a nossa alternativa a ser marcada. E para não deixar passar, vamos para uma revisão rapidinho aqui para a gente lembrar. Gente, estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º vai dizer que também vai incorrer nas mesmas penas aquele que comete esse crime contra quem que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pôde oferecer resistência. Agora nós também temos o crime no artigo 218b, lembramos que o de cima foi estupro de vulnerável, agora nós estamos falando 218b do Código Penal, vai falar do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos. Então, qualquer um for menor de 18 anos.
ou aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-lo ou impedir ou dificultar que a abandone. Pena de 4 a 10 anos. Vai também incorrer nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos. Alguém poderia falar assim, peraí, então o sujeito que está lá, submete alguém à prostituição, se essa pessoa for menor de 18 anos, vai incorrer no crime? Vai. Ah, mas vai incorrer também um sujeito que pratica uma conjunção carnal ou ato libidinoso com essa pessoa, que é menor de 18 ou maior de 14? Por que não os menores de 14 anos? Porque se for menor de 14 anos vai dar o quê, gente? Estupro de vulnerável. Beleza? Por isso que tem que ser menor de 18 e maior de 14. O artigo 225 vai confirmar que o crime se procede mediante ação penal pública incondicionada, beleza? Incondicionada. E haverá aumento de pena nos crimes previstos no título, aumenta a pena de 1/3 até 2/3, é significativo, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe, eu deveria saber se é portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Fechou? São casos de aumento de pena que eu gostaria que vocês vissem lá depois, embora não estivesse fazendo parte da questão aqui agora, os casos do artigo 226. Lá nós falamos de concurso de pessoas, duas ou mais pessoas, falamos de relações pessoais, ascendente, nós estamos falando de outros parentes. Aqui também nós temos o estupro coletivo e também temos o estupro corretivo. Dê uma olhadinha lá no artigo 226, é de extrema relevância para vocês pegarem a manha aí nas questões. Fechamos a segunda questão? Vamos para outra? Gente, questão também VUNESP, Polícia Civil do Estado da Bahia, 2018. A questão vem nos dizer o seguinte, quando vem questão grande, sempre marquem, faz uma marcação, escreve rapidinho ali para vocês pegarem o fio da meada e não perder os detalhes. Mévio, sempre tem um Mévio, né? Mévio, 20 anos. Isso vai ser relevante? Não teria sido colocado aqui se não fosse relevante. Vejam bem, Mévio, 20 anos, participando de um jogo de desafio virtual, à meia-noite de sexta-feira, do dia 13 de março, tem uma data, 13 de março de 2015, invadiu o cemitério e, após violar o túmulo no qual, pela manhã, o corpo de uma mulher de 50 anos havia sido sepultado, manteve com o cadáver conjunção carnal e coito anal. Isso aqui é o famoso necrófilo, tá? Necrófilo, sujeito que tem atração sexual por cadáveres. É uma loucura, né? Na medicina legal isso se chama parafilia. Para provar ter cumprido a tarefa, Mévio filmou, o sujeito não tem limites, né? Filmou todos os atos, tendo enviado o vídeo ao grupo do WhatsApp criado para essa finalidade. A mãe de Tício, rapaz de 22 anos, então já tem mais um aqui, Tício, rapaz de 22 anos. Também participante do jogo, mexendo no celular do filho, assistiu ao vídeo. Que cena, né? Apavorada, procurou a autoridade policial, tendo fornecido as imagens, bem como todas as conversas do grupo desde o início. Encerrada a investigação, o Ministério Público denuncia Mévio e Tício. O Ministério Público denunciou Mévio e Tício pelo crime de vilipêndio ao cadáver. Mévio, pelos atos praticados, e Tício, por restar constatado ter sido ele quem propôs o desafio, tendo instigado. Temos um partícipe aqui, né? A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2015, vamos lá, 15 de junho de 2015, vendo que o fato foi 13 de março, né? 15 de junho de 2015, e encerrada a instrução, Mévio e Tício, em 20 de junho de 2017, são condenados pelo crime de vilipêndio a cadáver. Vejam só, da data da denúncia, 15 de março de junho de 2015, até a data da sentença, 20 de junho de 2017, passamos aí 2 anos e 5 dias, é isso mesmo? 2 anos e 5 dias. São condenados pelo crime de vilipêndio a cadáver. Mévio a pena de 2 anos de reclusão. E Tício, 1 ano de reclusão. Então, aquele que é o Mévio, que tem 20 anos, foi a 2 anos de reclusão, e o Tício a 1 ano de reclusão.
A sentença condenatória transitou em julgado para acusação. Diante da situação hipotética, levando em conta o Código Penal, vamos assinalar a alternativa que é correta. Letra A. Em vista da condenação em concurso de agentes, a punição de MEV e TIS deveria ser idêntica em respeito à teoria unitária adotada pelo Código Penal. Gente, não tem nada a ver. O fato de adotarmos a teoria monista ou unitária, a ideia de você ter a responsabilidade pelo mesmo fato, não quer dizer que você tem que ter a mesma pena. Até mesmo porque, constitucionalmente, a gente deve observar o princípio da individualização da pena. Cada sujeito deverá ter a pena correspondente ao nível da sua própria culpabilidade. Então, nesse sentido, a pena não tem nada a ver com a ideia da teoria monista ou unitária. Letra B, então a letra A não é. Em havendo concurso de agentes em respeito à natureza da acessoriedade da participação, a extinção de punibilidade do autor do crime impede a punição do agente. Gente, olha, nós adotamos a teoria limitada, a teoria da acessoriedade limitada. Ou seja, basta que o fato seja típico e ilícito, que o sujeito, o outro, pode ser condenado. Então, quando eu falo da acessoriedade da participação, o sujeito, para ser considerado partícipe, basta que o fato seja típico e ilícito, porque a gente adota a teoria da acessoriedade limitada. Se a nossa teoria fosse da teoria da acessoriedade mínima, bastava que fosse típico. A acessoriedade limitada, típico e ilícito. A máxima acessoriedade, típico, ilícito e culpável. E a hiperacessoriedade, típico, ilícito, culpável e punível. Nós adotamos então somente o fato típico e ilícito, acessoriedade limitada. Então, portanto, essa aqui está errada. A punibilidade de tício está extinta por força da prescrição, já que transcorreu o período superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia ou da sentença. E a da sentença. Gente, vamos lá. É melhor até passar o slide para colocar em números para vocês entenderem melhor. Letra D vai falar: a punibilidade de MEV está extinta por força da prescrição, já que transcorreu o período superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e da sentença. De fato, passaram 2 anos, mas será que já prescreveu? E por último, o sujeito passivo nos crimes contra o sentimento e respeito aos mortos é o cadáver. Não, o cadáver não vai ser o sujeito passivo, vai ser a coletividade para uma parte da corrente, vai ser os parentes do morto para outra parte. Então a gente ficou entre a C e a D. Então vou trazer para vocês aqui uns números, para a gente calcular isso aí. Antes, porém, não vou dar a resposta, tá? Antes, porém, nós vamos voltar aqui nós vamos entrar aqui no concurso de pessoas. Para a gente resolver a letra A, B e vão para E, e depois vão ficar só na C e na D, que são as únicas que podem ser verdadeiras. O concurso de pessoas, gente, vai falar o seguinte, o artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Teoria objetivo formal, nós vamos ter o autor com aquele que pratica o núcleo do tipo, nós vamos ter o partíssimo, aquele que induz, instiga ou auxilia alguém à prática desse crime. Então, concurso de pessoas, vamos falar, todo mundo que concorreu vai responder, tá certo? Essa é a teoria monista, também chamada de unitária ou igualitária. Então, a gente avança pensando, poxa, beleza, todo mundo vai responder pelo mesmo fato. A mesma responsabilidade não quer dizer a mesma pena, como a gente falou, porque tem que ter o princípio da individualização da pena. Porém, nós temos uma teoria chamada teoria pluralista, ou seja, a cada agente se atribui uma conduta. São delitos autônomos, mesmo que a gente tenha o mesmo resultado. Isso acontece, por exemplo, como exceção, é o sujeito que pratica corrupção ativa e passiva. O sujeito que pratica corrupção ativa é aquele que dá lá um dinheiro para o funcionário público. O corrupto passivo é aquele que recebe. Eles, em tese, praticaram fatos em que culminam no mesmo resultado. Um entregou, o outro recebeu. Porém, como ia ser uma exceção pluralista à nossa teoria adotada que é monista, a exceção pluralista fala, não, esse é um típico exemplo de exceção. Por quê? O corrupto ativo, ele responde lá no artigo 333 do Código Penal. Já o corrupto passivo, que é o servidor público, ele responde pelo artigo 317. Então, nós temos exceções. E a gente avança. Deixa eu diminuir um pouquinho essa imagem minha. Não, vou passar ela para cá, porque vai ficar um pouco melhor, né? Nesse momento. Mas aí eu vou deixar o dedicação dela apagadinho. Não, ficou aqui. Bom, enfim. Teoria dualista.
Há crimes para autores e há crimes para partícipes, tá? Essa é uma outra teoria e a gente ela é menos recorrente aí para a gente. A teoria adotada no Brasil para punição do partícipe é a teoria da acessoriedade limitada. Basta que o fato seja típico e ilícito para que o partícipe responda pelo crime, tá? Então, basta que o fato seja típico e ilícito para que o partícipe responda pelo crime. Essa é a teoria da acessoriedade limitada que a gente adota, tá? Então, vamos supor, o sujeito praticou um fato típico e ilícito, mas ele não é culpável, mesmo assim, o partícipe vai responder, porque o fato já é típico e ilícito, tudo bem? Nós temos como estudos a teoria da acessoriedade mínima, a gente até falou dela, basta ser fato típico, injusto. Limitada, que é a que a gente adota, típico e ilícito. Máxima, típico, ilícito e culpável. Hiperacessoriedade, típico, ilícito, culpável e punível. Tá? A nossa é a limitada. Mas vamos lembrar do caso do que a gente apontou, do necrófilo lá, do Mévio. O Mévio tinha 20 anos de idade e sofreu uma pena de 2 anos pelo vilipêndio ao cadáver de reclusão. O Tício tem 22 anos de idade, teve uma pena de 1 ano de reclusão. A data do fato foi 13/3/2015. Data do recebimento da denúncia, 15/6/2015. Data da sentença, 20/6/2017. 2 anos e 5 dias depois. Houve trânsito em julgado da acusação. Então, o que nos vai interessar aqui é qual é o prazo e qual é o prazo de prescrição desses crimes. Um tomou a pena de 2 anos, outro tomou a pena de 1 ano. Vamos lá? O artigo 109 vai falar que a prescrição antes de transitar em julgado da sentença final, salvo o disposto no parágrafo 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade. Tá certo? Que foi combinada ao crime. Agora, qual que é a exceção? A exceção é que foi aplicada uma pena para ele já, mas já transitou em julgado pelo Ministério Público. Com isso, o que vai regular essa circunstância, nós vamos mudar um pouco agora. O que vai regular é a pena que foi aplicada lá, o artigo 110, parágrafo 1º. Como resultado, a gente tem que recorrer lembrando o seguinte, qual foi a pena que eles tomaram? Um tomou 1 ano, o outro tomou 2 anos. Vejam o que fala o inciso 5º do artigo 109. A pena vai prescrever em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Um tomou 1 ano, o outro não tomou 2 anos? Então a prescrição dos dois vai se dar em quanto? 4 anos, inicialmente. Daqui a pouco eu vou falar de detalhes. Não confundam. A prescrição lá do inciso 6º aqui, que acontece em 3 anos, ela vai acontecer se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Não é igual a 1 ano, como colocou na questão. Fechou? Cuidado aqui. Veja bem, lembra do Mévio que tem 20 anos? A prescrição do Mévio é pela metade. Fala assim, são reduzidos pela metade o prazo de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 20 anos, 21 anos. Ele não tinha 20 anos? Então a prescrição dele, que seria em 4 anos, vai ser em 2 anos. Beleza? Entre a data da denúncia, recebimento da denúncia, e a data da sentença, passaram 2 anos e 5 dias. A pergunta é, houve prescrição? Houve prescrição para o Mévio? Houve prescrição para o Mévio, que é contado pela metade. E aí a gente vai lá, no nosso slide, e vamos ver que a letra D está correta. A punibilidade de Mévio está extinta por força da prescrição, já que transcorreu o período superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e da sentença. Assunto denso, questão nível alto, e é isso que espera vocês aí, tá? Fiquem bem espertos, porque assim funciona a cantiga. Por fim, vamos falar do vilipêndio ao cadáver, né? Só lembrando, vilipêndio ao cadáver, vilipendiar cadáver e suas cinzas, é o capítulo dos crimes contra o respeito aos mortos, e só lembrar que o sujeito passivo desse crime não é o cadáver. É a coletividade, para uma parte da doutrina, para outra, os parentes do falecido. Vamos para a nossa última questão de direito penal, antes de a gente avançar de legislação penal especial. Vai falar o seguinte, olha, a respeito dos crimes contra a organização do trabalho, é correto afirmar que são meios de execução do crime de frustração de direito assegurado pela lei trabalhista, fraude, violência e grave ameaça. Grave ameaça não é. Fraude e violência, sim. Essa questão bem
bem letra de lei. O crime de atentado contra a liberdade de associação configura-se pela conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar de sindicato. Já a conduta de impedir a saída é atípica, claro que não. Tanto de forçar a entrar quanto de forçar a sair, de impedir a saída, tá? Então não é atípica. O crime de paralisação do trabalho de interesse coletivo configura-se independentemente do emprego de violência contra pessoas ou coisas. Ótimo, tá aqui. Crime de paralisação do trabalho de interesse coletivo, paralisação do trabalho de interesse coletivo, configura-se independentemente do emprego de violência, pessoas e coisas, certíssimo. E a letra D? O crime de aliciamento para fins de emigração, haverá aumento de pena nos casos em que a vítima for menor de 18 anos, gestante, idosa, indígena, portadora de deficiência física ou mental. Não haverá esse aumento de pena para fins de emigração, mas para fins internos no país, quando você transfere de um lado para outro, faz a aliciação interna dentro do Brasil, aí sim nós vamos ter esse aumento de pena, mas para imigração não vai ter. E por letra E, o crime de sabotagem, para se configurar, exige danificação do estabelecimento ou coisa nele existente. Não existe, mas também se configura se houver danificação, tá certo? Vamos destrinchar isso aqui? Letra C, portanto, é a correta. Nós vamos lá, destrinchando, vamos pensar. Crimes contra... Vou diminuir um pouquinho a minha imagem aqui, acho que vai ficar melhor. Aí, ó, não precisa aparecer tanto aqui, né? Beleza. Crimes contra a organização do trabalho. Artigo 197 ao 207 do Código Penal, não negligenciem questões. As pessoas podem perder concurso por causa de uma questão, tá? Já aconteceu comigo, perder concurso por causa de uma questão, então não percam uma questão que estiver na mão de vocês. Se dão mediante violência e grave ameaça, só um bizu, isso aqui é bizu para vocês organizarem o estudo de vocês aí, ó. Se dão mediante violência ou grave ameaça, atentado contra a liberdade de trabalho, atentado contra a liberdade do contrato de trabalho e boicotagem violenta, atentado contra a liberdade de associação. Toda vez que falar nesses atentados, nós estamos falando que tem violência ou grave ameaça. Quando a gente for falar que se dão mediante fraude ou violência, são dois crimes. Frustração de direito assegurado pela lei trabalhista, frustração de lei sobre nacionalização do trabalho. Esses dois têm fraude ou violência. Por fim, se dão mediante fraude ou aliciamento para fim de emigração. Frustração não tem grave ameaça, tá bom? Só um bizu, depois vocês dão uma olhadinha na lei, para vocês verem como é que funciona essa divisão. Isso aqui é fácil para vocês memorizarem. Vocês viram que cai, né? Vamos lá, então. Vamos lá, o que nos diz aqui? Deixa eu ver, vou tirar aqui meu... Isso. Vamos lá. Atentado contra a liberdade de associação. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Veja aqui, deixar de participar. Por isso que aquela questão estava errada. Paralisação do trabalho de interesse coletivo. Participar de suspensão ou abandono de trabalho provocando interrupção de obra ou serviço de interesse coletivo. Aliciamento para fim de emigração. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Detalhe, não tem causa de aumento a depender do tipo de vítima. Vai ter causa de aumento neste de baixo aí, ó. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Se tiver esse aliciamento 207, que é aquele com o fim de levar para outra localidade do território nacional os trabalhadores, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18, idosa, gestante, indígena, portador de deficiência física ou mental. Fechou? Não negligenciem questões. Dê uma olhadinha nessas aí para vocês arrebentarem na hora da prova. Fechou? Vamos lá. Lembrando que existe também invasão de estabelecimento industrial, comercial, agrícola, que é a sabotagem, invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial, agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o fim de danificar. Ou seja, basta invadir ou ocupar, mas também se danificar vai também configurar o crime. Fechou? Observação aqui, que não confundir o crime de sabotagem, desse aqui, sabotagem, do 202, com o novíssimo sabotagem, que resultou da inserção de dispositivos que
boa parte dos dispositivos que tratavam na Lei de Segurança Nacional, que agora estão no Código Penal, com a modificação recentíssima legislativa de 2021. Então, nesse sentido, não confundir sabotagem 359-R do Código Penal, que foi incluído por essa lei, a 14.937 de 2021, com a sabotagem 202, que é os crimes contra a relação do trabalho. Fechou? Dê uma olhadinha lá, que é de extrema importância. E vamos agora para a legislação especial, para a gente avançar aqui. Nosso tempo corre. Gente, vamos lá. O que nos fala a questão? Questão número 1. A empresa ZZZ, produtora de fertilizantes, tendo sido autuada administrativamente pela emissão irregular de partículas poluentes de ar, teve contra si o IP instaurado para tipificar o crime do artigo 54 da Lei Ambiental, que é o crime de poluição. No curso da investigação, constatou-se que a poluição de ar decorreu da falta de manutenção dos fios da fábrica, considerando que as manutenções periódicas dos equipamentos passaram de 3 para 6 meses. Contudo, dada a complexidade da estrutura da empresa, não se logrou identificar o responsável pela manutenção. Encerrada a investigação, o Ministério Público denunciou a empresa, bem como o MEV e o presidente, afirmando que, na qualidade de representante máximo, competia a ele impedir a poluição do ar. Denúncia formulada pelo MP é recebida apenas com relação à empresa, ou seja, o juiz não quis receber em relação ao MEV. Não, o MEV não tem nada a ver com isso, não. O fato dele ser dono da empresa não quer dizer que ele tem que responder por tudo que acontece ali dentro. Então, quanto ao MEV, o juiz rejeitou a exordial, que é a inicial acusatória, por inépcia, destacando que a simples condição de presidente da empresa não basta para fundamentar a imputação. Considerando esse caso, de acordo com a Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, entendimentos dos tribunais vão assinalar a correta. Enunciado grande, né? Leitura rápida aí. Letra A. A atuação administrativa da empresa inviabiliza, gente, a atuação administrativa da empresa inviabiliza procedimento penal para apurar a prática de crime de poluição, já que a responsabilidade administrativa e penal são excludentes? De jeito nenhum. Elas são independentes. Alguns casos elas vão excluir, mas é bem raro. A ideia aqui é a atuação administrativa não impede o procedimento penal contra essa empresa. Então, letra A está errada. Letra B. Rejeitada a denúncia contra a pessoa física de Mévio, haja vista a exigência legal de dupla imputação, a empresa ZZZ não poderá ser criminalmente processada. Gente, teoria da dupla imputação, ela era adotada pelas nossas cortes superiores. Significava o seguinte: para que eu possa denunciar e tocar um processo criminal contra uma pessoa jurídica, necessariamente eu tenho que processar a pessoa física, para que eu possa processar essa jurídica. Por isso falava de teoria da dupla imputação. Só que isso, desde 2015, caiu por terra, pelo menos em âmbito do STJ, já estava no STF. Ou seja, hoje as cortes superiores entendem, não precisa observar a teoria da dupla imputação. Tá certo? Então essa questão está errada. Letra C. Há previsão de causa de aumento quanto ao crime de poluição, se da poluição hídrica resulta a interrupção do abastecimento abastecimento público de água em comunidade. O erro está aqui, ó. Previsão de causa de aumento. Diferente, causa de aumento, lembra da fração. Teve aulas que nós falamos disso aí. Aqui é qualificadora. Você muda a base da pena. Lembra sempre do homicídio. Homicídio simples, 6 a 20 anos. Qualificado, 12 a 30. Por isso que qualifica. Quando eu quero falar que eu vou aumentar a pena ou diminuir a pena, eu estou falando de frações. A pena vai diminuir de 2/3, a pena vai aumentar de 1/3. E assim que é causa de aumento ou causa de diminuição. Tá bom? Essa aqui também está errada. A pena de interdição temporária de direitos, consistente na proibição de contratar com o poder público, não poderá ter prazo superior a 3 anos. Nos casos de crimes dolosos, pode sim. Pode chegar a 5 anos. Tá? Aqui está o erro. E aí, a letra E. A pena de multa, calculada segundo critérios do Código Penal, poderá ser aumentada até 3 vezes, se revelar-se ineficaz. Literalidade da lei. Marcar a questão letra E. Correr para o abraço. Tá certo? Letra E está aí na cara do gol. Só uma explicação breve aqui sobre os fatos. Lembrar que responsabilidade administrativa é diferente da responsabilidade penal.
Lembrar, como já falamos aí, da teoria da dupla imputação, que é necessária a responsabilização da pessoa jurídica para que a pessoa física, para que é necessária a responsabilização da pessoa física para que a pessoa jurídica seja responsabilizada no âmbito penal. Lembrando que essa teoria não é adotada pelo Brasil atualmente, especialmente com julgados às cortes superiores. Lembremos que esse crime do artigo 54 é causar poluição de qualquer natureza que resulta ou possa resultar danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de animais e destruição significativa da flora. Tá? Tem modalidade culposa desse crime, vamos ver aí, se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano, tá certo? Agora, veja aqui, ó, se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, nós vamos ver aqui embaixo, aqui, ó, pena, reclusão de 1 a 5 anos, ou seja, tudo isso aqui, ó, descreve qualificadoras, não causas de aumento, não majorantes, qualificadoras. Fechou? A forma qualificada do crime não é causa de aumento, aqui já foi colocado. E aí, vamos falar que incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior, quem deixar de adotar, quando assim exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave e irreversível. A pena de interdição temporária de direito são a proibição de contratar, do condenado contratar com o poder público, receber incentivo fiscal, quaisquer outros benefícios, bem como participar de licitações pelo prazo de 5 anos, e não 3, como está na questão, se for crime doloso. Agora, de 3 anos, se for o quê? Crime culposo. 5 anos, crime doloso, 3 anos, crime culposo. Pena de multa, literalidade da lei. Será calculada de acordo com os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicado no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista a vantagem econômica oferida pelo agente. Fechamos? Vamos para a próxima questão? Próxima questão é: a respeito da Lei 8.078 e da Lei 8.078 é o CDC, Código de Defesa do Consumidor. 8.137, que é crimes contra a ordem tributária, aí fala também econômica e relações de consumo, é correto afirmar: os crimes contra as relações de consumo previstos no artigo 7º da Lei 8.137 são praticados somente mediante dolo? Não. Existem 3 modalidades que podem ser também culposas. Nós vamos ver. Letra B. O crime contra o consumidor previsto no CDC são de menor potencial ofensivo. Opa, já chama aqui. Ó. Já chama aqui. Os crimes do CDC são todos de menor potencial ofensivo. Aplica-se a Lei 9.099? Aplica-se. Porque lá fala 9.099 para as contravenções e os crimes cuja pena não ultrapassem 2 anos. Letra C. O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, no que concerne aos crimes nele previstos, estabelece a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor não tem isso. A Lei 8.137, que estabelece os crimes em relações de consumo, ordem tributária, econômica e relações de consumo. Estabelece a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não, aqui também não. Não estabelece. Tá? E letra E. A Lei 8.137, no que concerne aos crimes contra as relações de consumo, prevê circunstância agravante da pena prática de crime em detrimento de menor de 18 anos ou maior de 60. Não, quem prevê isso aqui é exatamente o Código de Defesa do Consumidor. Tá? E Lei contra a Economia Popular, que não é o caso de tratar dela aqui hoje. Então, nós temos aqui a nossa letra, vamos lá, letra B como alternativa correta. Vamos para alguns pontos aqui relevantes. Lei 8.137, leitura obrigatória, diga-se de passagem, trata dos crimes contra a ordem tributária, nos artigos 1º, 2º e 3º, ordem econômica no artigo 4º, relações de consumo no artigo 7º. Existem modalidades culposas do crime? Sim. Vamos lá? Constitui crime contra a relação de consumo. Aí vem lá um tanto de coisa. E lá no finalzinho fala assim, ó, nas hipóteses incisos 2, 3 e 9, segundo, terceiro e nono, 2, 3 e 9, pune-se a modalidade culposa, reduzindo a pena, detenção de 1/3
ou a pena de multa à quinta parte. Fechou? Vamos lá, o que vai nos dizer? Deixa eu tirar minha partezinha aqui de cima da tela. O artigo 7º vai falar disso, desses 3 modalidades, e eu gostaria de passar um bizu para vocês. Toda vez que os senhores lembrarem da 8.137, vocês vão falar das 3 modalidades culposas, está escrito vender ou expor à venda. Em algum momento vai aparecer isso aqui nelas. Então vocês vão marcar que ela também tem modalidade culposa. O concurso cai desse jeito, tá? Então lembre-se de vender ou expor à venda, inciso 2º. Vender ou expor à venda, inciso 3º. Vender, e aqui na frente, aqui, ó, expor à venda. Tá vendo? Então, nessas formas aqui, lembrar sempre. Poxa, não vou lembrar disso tudo na hora da prova, mas lembra dos bizu. Tem 3 formas na 8.137 que também são culposas. Fechou? CDC, modalidades culposas do crime, só para lembrar, nós fizemos questões isso aqui já também. Artigo 63 e 66 também tem modalidade culposa. E a 9.099, só também para relembrar, como é que a gente tem que trabalhar uma lei e outra, é que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos dessa lei as contravenções penais e os crimes é que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Nem muito usada pela gente, né? Responsabilidade penal da pessoa jurídica, não há no Código de Defesa do Consumidor, tem previsão na Constituição Federal, inclusive para fundamentar a eventual prova aberta, quem for fazer, artigo 225, parágrafo 3º, e tem previsão no artigo 3º da 9.605, tá? São circunstância agravante o fato da vítima ser menor de 18 anos, maior de 60, não há previsão na 8.137, né, de 90, mas existe essa previsão de circunstância agravante da pena se o crime for cometido contra menor de 18 anos ou maior de 60. Mas não fala só isso. Fala em detrimento de operário ou rurícola. Tá vendo aqui? Fala também menor de 18. Fala maior de 60, que é o idoso. E pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. Fechou? Vamos tocar para a próxima questão? Próxima questão é essa. Considere o seguinte caso hipotético. O criminoso X, integrante de uma determinada organização criminosa, após a sentença que o condenou à prática de crime, decide voluntariamente a presença de seu defensor colaborar com as investigações. Nas suas declarações, X revela toda a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização. Alguns dias após, arrepende-se e decide retratar-se das declarações prestadas. Diante do exposto, e nos termos da 12.850, é correto afirmar. Gente, 12.850, não precisa nem avisar que é de leitura obrigatória. Lei de organização criminosa, muitos detalhes, muitas modificações nós tivemos aí nos últimos tempos, então não negligencie essa lei também. Vai falar na nossa letra o seguinte: na hipótese de retratação, as provas produzidas pelo colaborador, eventual retratação, voltar atrás, provas produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas em seu desfavor, mas apenas em detrimento dos interesses, dos coautores e partícipes. Certíssimo. Eu não posso ser utilizada exclusivamente em seu desfavor, mas em detrimento dos coautores e partícipes, perfeitamente pode sim, tá? Como prova para defensor, isso aqui não cairia muito bem, não. Mas pensando na prova de Ministério Público, prova de polícia, é exatamente essa resposta que eles vão esperar dos senhores, tá bom? Essa é a interpretação. A letra B vai falar: a colaboração premiada é retratável a qualquer tempo, sendo necessário colher a retratação por escrito e desconsiderar integralmente as provas produzidas. Já acabamos de falar que não se desconsidera a prova produzida, então está errada. Após a prolação da sentença, é vedada a retratação, portanto, no presente caso, não há possibilidade de se reconhecer o pedido criminoso. Gente, depois da sentença também é permitida a realização se você pode inclusive entrar para a colaboração premiada depois da sentença, porque não pode retratar, tá certo? Letra D, a colaboração premiada implica em renúncia ao direito ao silêncio. Isso aqui é uma verdade. Ficando o criminoso sujeito ao compromisso de dizer a verdade, isso também é verdade. Assim sendo, a retratação implicará em crime cometido implicará o cometimento de outro crime? Não, gente. O fato de renunciar ao direito ao silêncio e me comprometer e se comprometer a dizer a verdade, não se comete o crime por si só,
Não. É um direito de você se retratar. Porém, se você acusa alguém de uma maneira irregular, ilegal, aí você pode responder por crime que inclusive está previsto na própria lei. Tá? Por fim, a colaboração premiada antes ou após a sentença é irretratável, portanto, provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador poderão ser utilizadas em seu desfavor. Já falamos que não. Matamos a questão na própria letra A. Né? A própria letra A, que está vindo na sequência para a gente, na própria letra A. Isso. E agora nós vamos avançar para alguns comentários. Vamos para alguns comentários. Agora nós vamos para alguns comentários aqui, que é 12.850, que é a lei extremamente importante, fala que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena, privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que a colaboração advenha um ou mais seguintes resultados. Aí traça os resultados. O parágrafo 10 fala: as partes podem retratar-se da proposta. Por isso que Renato Brasileiro, por exemplo, defende que essa retratação ela só pode acontecer até a homologação. Depois dela não se poderia falar nisso. Eventual, talvez até rescisão, tá? Ou anulação. Caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Retratação é da proposta, então é só até a homologação, já falamos disso, posicionamento majoritário aqui. E rescisão é da homologação do acordo, que é possível após a homologação, tá? Mas nós vamos ver alguns detalhes dessa situação. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Perceberam que aqui, se for rescindido, é porque teve uma omissão dolosa sobre fatos objetos da colaboração. Mas a retratação é da própria proposta em si. Fechou? Vamos ver se a gente avança para o próximo slide. Isso. Avançamos para o próximo slide. Está aqui no nosso parágrafo 4º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida, posterior à sentença. A pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Nesse caso, portanto, é possível retratação da colaboração após a sentença. Tá certo? O parágrafo 14 nos diz que nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. A retratação, então, é um direito e não implica cometimento de nenhum crime. Porém, vamos lembrar que no artigo... falou aqui, 2830. Estou viajando aqui, Lei da Investigação 2850. 2830, Estatuto Delegado. Vamos lá, artigo 19 fala assim, imputar falsamente sob o pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicos. Então, nós temos aqui um crime na 12.850 para aquele que fala o que não deveria falar. Fechamos? Vamos para a próxima questão e última de hoje, nessa revisão rápida, essa maratoninha aqui, vai falar o seguinte: considera o seguinte caso hipotético. A Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. O civil X, civil é uma pessoa qualquer, tá? Irmão de um policial militar do estado de São Paulo que integra a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu em acidente de trânsito sem vítimas ao abarroar o veículo conduzido por Y. Após se identificar como irmão, isso que é importante, após se identificar como irmão do militar do Estado, integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por Y.
que confessou ter assim agido apenas por saber dessa condição. As agressões provocaram lesões corporais gravíssimas no civil X. Lesões corporais gravíssimas no civil X. Confessou ter agido apenas por saber dessa condição. Pronto. Onde que nós queremos chegar aqui? Diante do exposto, é correto afirmar que Y. Letra A. Crime é considerado... Será que esse crime vai ser considerado hediondo? Primeiro, lesão corporal como regra é considerada hediondo? Regra não. Lesão corporal de natureza leve ou grave praticado contra o agente da segurança pública é considerada hediondo? Também não. Mas uma lesão corporal gravíssima praticada contra um parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, contra o cônjuge, contra o próprio servidor da segurança pública, que inclui as pessoas da Força Nacional, se for gravíssima, aí sim nós vamos falar que é um crime hediondo. Tá bom? Nós vamos ver um pouquinho no próximo slide. Mas veja só, não é considerado hediondo, então está errado. Está errado por aqui. Ele fala, pois a legislação contempla apenas o crime de homicídio doloso perpetrado contra militar do Estado. Não. É considerado hediondo apenas por se tratar de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, independentemente da condição da eventual vítima. Não, gente, só vai ser nessa condição lesão corporal de natureza gravíssima se for contra membros da segurança pública, membros das Forças Armadas, todos esses aí, inclusive seus cônjuges, parentes consanguíneos, até o terceiro grau. Fechou? Não é considerado hediondo, então já vamos tirar isso aqui. É considerado hediondo, pois a legislação não contempla lesão corporal de natureza gravíssima como crime hediondo, nós vimos que tem, se formos com situação específica. É considerado hediondo, pois o civil X foi vítima de lesão corporal de natureza gravíssima apenas por ser irmão do militar do Estado em razão de sua função. Certíssima, letra D. E letra E, somente seria considerado hediondo se o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima fosse perpetrado contra o próprio militar em razão de sua função. Não, entra o parente também. Então, a letra D é a nossa resposta correta. Agora vamos ver por quê. Já para derradeiro aqui para nós. O que nos diz a situação? Vejam só, gente. Força Nacional tem natureza jurídica de convênio de cooperação. Código Penal fala da lesão corporal que ofender integridade física ou saúde de alguém. No Código Penal, no parágrafo 12, deixa eu voltar minha imagenzinha bonitinha aqui. No Código Penal, no parágrafo 12, ele fala assim, se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente do 142 e 144 da Constituição Federal, ou seja, Forças Armadas e pessoal da Segurança Pública, integrante do sistema prisional, beleza? Que já está hoje dentro do 144, dita Polícia Penal, e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Tem que ser consanguíneo. Até o terceiro grau. Se foi contra a sogra. Valeu? Não valeu. Se não for consanguíneo. Valeu? Irmão de criação. Entra aqui. Digita que não é consanguíneo. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Gente, o que o artigo 129 fala não é de hediondo. Ele só vai falar que vai aumentar a pena da lesão corporal se for cometida contra essas pessoas. E é qualquer lesão, pode ser leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. Fechou? O fio da meada está aqui, A Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crime Hediondo, ela fala, são considerados hediondos os seguintes crimes previstos no Código Penal. Consumado ou tentado. E vai lá no 1A e vai falar que a lesão corporal danosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, se for praticado contra o pessoal do 142 Forças Armadas, 144 Segurança Pública, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, no exercício de função ou em decorrência dela, contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, neste caso também vai ser hediondo. Então o que a gente tem que lembrar? A lesão corporal praticada contra esse pessoal, independentemente da modalidade que for, vai ser um crime que vai ter sua pena aumentada, majorada. Fechou lá no Código Penal, parágrafo 12. Porém, se essa lesão for de natureza gravíssima, se for seguida de morte, esse crime passa a ser o quê? Hediondo. É aí que é o bizu que eu gostaria que vocês pegassem. Fechou? Só lembremos aí, só uma lembrança mesmo. Homicídio do artigo 121 do Código Penal, homicídio qualificado,
Se o homicídio é cometido, aí ó, inciso 7º, contra a autoridade ou agente do 142 e 144, Forças Armadas, pessoal da Segurança Pública, Sistema Prisional, Força Nacional de Segurança, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, trata-se de crime de homicídio qualificado. Não é um crime de homicídio simples. Espero que essa breve aula de hoje a gente tenha chegado com o êxito necessário. Espero que, senhores, isso aqui sirva de fagulhas, que vocês possam pegar o caderno, sentar com a bunda na cadeira, abrir o vadimeco, no tablet, no livro e não parar de estudar até vocês passarem. Foi assim comigo, foi assim com as pessoas que eu conheço que passaram em concurso público e certamente vai ser assim com os senhores. Tá certo? Tenham todo mundo um bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo e que a gente se encontre no próximo. Bons estudos a todos vocês e a gente se vê nas próximas ocasiões. Um abraço, gente. Até mais.